Boa noite a todos. Helena Moura, seja bem-vinda. Adalberto Ornelas, boa noite, seja bem-vindo. Fátima Maciel, seja bem-vinda. Convidem outras pessoas. Estou um pouquinho atrasada hoje, né? Maiara Souza, seja bem-vinda. Minha nora. Fátima Maciel, minha mãe. Não sei se é a Maiara que está aí ou se é o Lucas, mas sejam bem-vindos. Ian Oliveira, seja bem-vindo. Tem pessoas novas aí, né? Que eu nunca vi, não tinha visto aí antes na live. Mais um dia, graças a Deus, estamos aqui. É a Maiara. Estamos aqui para conversar um pouco, trocar experiências. Espero que vocês tenham visto as lives anteriores. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Se tem dúvidas, podem fazer perguntas aí, que eu vou estar respondendo. Já colocou na minha página principal, na publicação? Faz. Então, gente, comecei um pouquinho atrasada hoje, né? Cheguei atrasadinha, mas cheguei. Agradeço a vocês, mais uma vez, por estarem aí, compartilhando, me ajudando, né? Porque quando vocês estão aí, mesmo que é do outro lado, eu falar e não estou sozinha. Então, fico feliz por conta disso daí. Queria falar um pouquinho hoje, referente às lives anteriores. Para quem não viu, pode ir lá e ir acompanhando desde da primeira live, as pessoas que participaram, as pessoas que falaram lá nas lives, né? Estou esperando pessoas também que tenham interesse, já fiz um convite aqui. Se você tem alguma história aí comigo, alguma história divertida ou alguma história triste, coloca aí nos comentários, eu quero participar. E aí eu vou marcar o dia direitinho com vocês, né? E você não precisa ser uma live longa, vai só comentar o que está... Vai comentar... o que foi, contar o ocorrido, e depois eu vou chamando outras pessoas aí. Acredito que dá para fazer com 4, 5 pessoas. Tem muita gente que mandou mensagens para mim pelo Messenger, pelo WhatsApp, e eu falo, nossa, que legal essa história, vamos conversar, vamos falar na live? Ah, não, eu tenho vergonha. Mas são histórias bem divertidas. Não perguntei para vocês se vocês estão me ouvindo. Manda um joinha aí, se estão me ouvindo. Gente, olha que privilégio. Anne Nunes, minha amiga Ana Chayane, lá do Ceará. Mas não é do Ceará Fortaleza não, gente. É lá do Ceará mesmo, bem lá, sertão. E pela primeira vez ela está aí. Tô feliz, viu, amiga? Seja bem-vinda. E para quem não tem Facebook, tem o canal lá no YouTube, vão lá, se inscrevam, e dá para compartilhar o link lá com alguma pessoa que não tenha Facebook. Falando sobre as lives anteriores, para quem acompanhou, eu tive... minha filha falou, meu filho falou, a minha mãe falou, né? Pessoas que me entregaram, né? Como filho, como filha, e minha mãe, e tipo assim, aceita que dói menos. E para vocês entenderem que, ouvindo um pouquinho eles,
o quanto que foi difícil para eles também. Foi difícil para mim, não que agora tenha sido fácil, mas muitas coisas já estou acostumada, mas é difícil para eles também, né? Da percepção do meu filho, da minha filha, da minha mãe, Fernanda, que participou aí também. E assim, né? Chegando num resumo geral, eu cheguei a uma conclusão que eles também todos estão precisando passar no médico, né, gente? Porque um conta a história, o ocorrido aconteceu na sexta-feira. O outro tem certeza, tem prova que foi na segunda. O outro aí que foi sábado, tal hora. Então, assim, né? Aí, por aí, vocês devem imaginar, quando eu tive no amnésia, como que foi difícil entender, porque cada qual conta uma história, não que sejam histórias mentirosas, não é isso, mas cada qual tem a sua verdade e seu modo de ver as coisas. Então, para mim foi muito difícil e, ao mesmo tempo, para eles também foi mais difícil ainda, por mais que a gente conte agora, como nas lives, rindo, falando, mas não foi tão fácil assim, né? É uma superação de verdade. Eu escutei uma frase que eu guardei, que é vontade de querer ficar bem. Então, isso daí. E eu ia observando, né? Cada um contando aí a sua parte. Eu também acredito que muitas pessoas entenderam. Por que eu não posso visitar? Mas eu era amiga dela. Por que estão me privando de visitá-la no hospital? É porque eu não conhecia ninguém. Então, por esse motivo que vocês entenderam aí. Até eles estavam confusos. Então, não foi questão de não quero que apareça, não quero que venha ninguém aqui. Não, é porque eu não conhecia as pessoas. Mas eu tinha uma percepção que quando uma pessoa ia me visitar e a pessoa, como que eu posso dizer? Se a pessoa chorasse, chegasse perto de mim e estivesse chorando, eu já imaginava, o médico chamou, falou alguma coisa. E quando eles vêm, eu vejo que as outras pessoas, quando estão aí e estão chorando, é porque tem algum problema aí. Então eu já sabia que quando iam conversar com o médico, via pelas outras pessoas da enfermaria e o acompanhante voltava chorando, ou segurava o choro, esperava a pessoa ir tomar banho e ficava chorando, é porque a notícia não era boa. Então eu já sabia que quando vinham chorando, eu já imaginava isso. Então, teve muita gente, né, que depois teve contato comigo e falou, queria te visitar, mas parece que estavam meio limitando, não deixaram, eu quis estar mais presente, mas é por isso. Eu não lembrava das pessoas, aí as pessoas me viam, estavam chorando, e aí eu não sabia o que pensar, como reagir, eu não tinha o que conversar também. Então, por isso que eu não foram limitadas assim, né? Pessoas mesmo, visitas. Quando eu cheguei, tanto no hospital como em casa, eu tive pessoas que estiveram comigo e assim, as experiências não foram boas, não foram mesmo. Tanto em casa, as poucas pessoas que quiseram ir, né, a experiência não foi boa. Quem mais ficava comigo, quando foi no hospital, foi minha tia. Em casa, quem mais ficava comigo, no hospital era minha mãe, e em casa era minha tia Cida, né? Quando ela ficou sabendo, ela já queria ir no hospital, ela foi no hospital por 2 vezes para me visitar, mas quando chegou na porta do hospital, ela não tinha um controle emocional, porque ela já pensava que eu estava lá dentro, eu não sei o que ela imaginava, que ela já chegou para ir me visitar,
E chegava na porta, ela falava, não dá para eu ir porque eu não consigo e não quero entrar para ver a Dani assim. Nesses dias que ela foi, eu estava ainda na ala da psiquiatria, então os gritos da minha amiga lá de quarto que eu fiz, dava para ouvir lá da rua, né? Então, não tinha como mesmo. Uma coisa engraçada também que eu me lembrei do hospital. Achei até que a minha mãe fosse contar aí na live. Se ela for contar em outra vez, eu já vou contar agora. Lá no hospital, depois eu tenho algumas coisas que eu fico lembrando. Quando eu falei que eu fiz uma live aí com a Noellen e com o Lucas, com a Fernanda também, eu dei antes assim uma introdução de como foi ver eles, conhecer, tudo mais, e depois chamei eles. E algumas pessoas me questionaram sobre a minha mãe, que na minha mãe eu não fiz como se fosse essa apresentação. Mas a verdade é que eu só me lembro da minha mãe lá no hospital. Eu só me lembro da minha mãe lá no hospital. Essa parte, igual ela disse que ligaram para ela e que eu tive na casa dela junto com meu esposo, eu não tenho isso na minha mente, né? Depois que eu tive essa amnésia, eu também, por conta de medicação ou talvez muita informação, tem coisas que eu não fugi um pouco também, coisas recentes que fugiram da minha memória. Então, eu acredito que seja isso. Então, eu não fiz uma apresentação dela porque eu não me recordava. Eu me lembro do meu esposo saindo de manhã do hospital e falando, sua mãe vai ficar aqui. E ela chegou lá, como eu já falei em outra live, chegou e ficou. Depois foi olhar uma bolsa lá que disse que era minha. E essa bolsa que meu marido tinha arrumado tinha biquíni, tinha pra mim tomar banho no hospital, gente, nem sabia o que era biquíni, o que era nada. Eu olhava aquelas roupas, não era nada com nada. Aí eu falei, gente, como que pode? Minha mãe, não, isso não vai porque não, que é biquíni. Então eu me lembro dela assim, desse pedaço antes de eu ser internada, antes de eu ir para a ala da psiquiatria e depois ir para a ala para ir para a enfermaria. Me lembro disso daí. Me lembro também lá do hospital, que no dia que eu fui fazer todos os exames, eles iam fazer no quarto comigo, fora os exames que o SAMU tinha que me pegar e levar, ou para o hospital geral, ou para o SER, o SAMU vinha, né, e me levava. E eu me recordo que a minha mãe também teve um dia, a minha mãe, ela contou aí na live, mas teve um dia também assim engraçado, que foi quando eles marcaram que eu ia fazer o exame, um exame do líquor, né, que tira o líquido da medula, porque estava tendo uma suspeita que eu tivesse tido algum tipo de meningite, por isso que tinha tido esse esquecimento. E esse exame, vai fazer hoje, tô lá esperando. Não vai fazer hoje não, porque tem que estar de jejum. Aí vai fazer de novo. Não é hoje porque não sei o que. E aí quando eu fui no exame que o doutor, não precisa fazer jejum, ficou uns 3, 4 dias esse negócio, não é, minha mãe já tava sabe, de caramba, minha mãe, caramba. Aí, vamos fazer lá na emergência, no centro cirúrgico não. Aí minha mãe foi e me levou, eu tava dentro do hospital, com a camisolinha lá do hospital, tudo. E fui lá para a emergência, fiquei lá na porta esperando. Acho que como eu já falei aí para vocês, né? Tinha pessoa passando mal, tinha pessoa assim, tinha outras pessoas lutando pela vida. Tinha pessoas lutando pela vida. Por isso que eu acredito que a vida ela é muito importante. Ela é muito, muito, muito importante. Mesmo que for com problema, mesmo que for com enfermidade, a vida ela tem uma importância tão grande. Tem muitas pessoas agora que estão chorando e por um oxigênio que a gente está respirando agora e a gente nem percebe, sabe? Nossa,
eu tô respirando, né? E tem pessoas no hospital morrendo porque precisam de um oxigênio. Então, aquele dia eu percebi que a vida era muito importante, porque eles estavam fazendo de tudo para resolver várias situações na emergência. E eu ia fazer o exame na emergência. Só que eu fui lá de pé, bonitinha, né? Lá pra emergência. E lá vem a moça da comida, o carrinho da comida. Ah, eu gostava. Quando veio o carrinho da comida, e a moça veio bem perto da hora do almoço. Ela tava passando acho que pra ir pra levar a comida pros quartos. A minha mãe, ó, ela tá aqui fazendo um exame, viu? Pode colocar a comida lá, ó, no leito tal, tá? Tá lá vazio, mas ela tá lá, tá? Pode pôr a comida lá, tá? Porque pode pôr lá, tá bom? Não sei o quê. Falei, nossa, meu Deus, podia comer a comida primeiro, né? Não, mas fui lá fazer o exame. E assim, entrei na sala, também fiquei revoltada, porque eu entrei na sala boa pra fazer o exame, foi feito o exame. E quando eu saí de lá, saí na maca com o soro, que é procedimento mesmo, né? Empurrando, você não pode levantar, não pode. Eu falei porque eu falei pra minha mãe, nossa, saí daqui boa. E voltei deitada numa cama, sem poder me mexer. Ah, não, viu? Tá no hospital pra ficar boa, ficar ruim. Mas foi assim, fora que antes do exame também eu fiquei bem, assim, bem apreensiva. Então, em relação às visitas, em relação ao hospital, a minha mãe ter falado, né? Foi isso daí. Um fato engraçado também é que, como eu ficava, nos primeiros dias eu fiquei ali na emergência, o que aconteceu? Eles, quando tinha muita gente, o segurança da emergência deixava a gente sair e ficar sentada no banco lá fora. Então a gente ficava lá no banco, o povo já sabia porque tinha muita gente, eu tava com pânico, então a gente ficava sentada lá fora, vendo as coisas, conhecendo as coisas, tudo. Aí a minha mãe, no dia que ela cismou que ela ia ficar lá no... Cismou não, né? Precisava ela ficar no hospital e ela era psiquiatra e ninguém ia lá. Ai, gente, aí tinha um lugarzinho que a gente podia ir lá, né? Ler livro, ficar, que eu ficava lá com essa outra colega lá de quarto. E a minha mãe, quando eu tomava banho, minha mãe, vai, já lava as roupas íntimas aí. Vamos, já lava aí. Lavava, depois ela ia ver lá se tá lavado direito, sei lá eu. Daqui a pouco torcia um negocinho lá, sutiã, calcinha que fosse, ia lá fora. Primeiro era dentro do hospital, no hospital que eu estava, lá dentro tem uma área, né? Que não sei se as pessoas sabem, passa médico pra lá e pra cá, mas tem uma área lá de ler livro, de ficar sentado tomando um solzinho. A minha mãe ia lá, estendia as minhas calcinhas lá em cima da laje, das plantas, das árvores, sabe? Umas árvores pequenas. A minha mãe estendia lá e ficava cuidando. Médico passava pra lá, médico passava pra cá e minha mãe lá cuidando. Minha mãe fazia um paredão pros médicos não ver. Aí eu falei, nossa, mas será que isso é normal? Então assim, gente, as coisas pra mim, quando eu começava a achar que o negócio era normal, aí eu pensei, mas aqui no hospital as pessoas não estão fazendo isso. Pegando a calcinha e sutiã, a roupa e colocando pra secar lá em cima das árvores. Não tô vendo ninguém fazer isso. Nossa, como minha mãe é certinha, né? E as outras pessoas não estão fazendo isso. Será que eles jogam a roupa fora? Será que é isso? Aí ela, não satisfeita de fazer lá num corredor que tinha no hospital, que era céu aberto, que batia sol, tudo, ela começou a ir pra frente do hospital. Ela pegava, eu já volto. Ela ia lá, colocava lá, fingia lá na frente do hospital, na avenida que passava os ônibus. Ela ficava lá colocando minhas coisas lá pra secar. Aí, até que um dia passou uma pessoa e quando vinha alguém, ela ficava escondendo. Como que vai esconder? Na frente do pronto-socorro, tem gente sentada do lado, gente do outro, passa gente, chega a ambulância. E tá lá minha mãe, secando as coisas. Depois, um dia ela entrou bem assim, sem graça, rindo e sem graça. Falei, meu Deus, o que será? Falei, que foi? Passou um conhecido meu lá. O que você tá fazendo aí? Eu escondendo assim as suas calcinhas, seu sutiã, e homem puxando assunto comigo, e eu me escondendo. Aí parece que era um motorista de ônibus. Tá fazendo o que? Não, minha filha tá internada. Aí ela,
Ai, o que importa que o povo fica olhando? Importa que tá tudo sequinho, esterilizado, que foi no sol. Então isso daí lá no hospital acabou sendo uma coisa também bem engraçada, porque ela tomava banho, se pudesse até lavar roupa, ela ia lá e lavava e ficava lá. E os médicos passando, aí assim, tanto os médicos passando e ela querendo sair, e ela escondendo, e ao mesmo tempo o médico vindo pro quarto e querendo saber cadê meu acompanhante. Minha mãe tava lá secando as minhas calcinhas, desse jeito. Calcinha, sutiã, sei lá, meia. Ela fez um varal lá e colocava em cima das plantinhas lá e ficava cuidando, olhando. E ai, se alguém falasse alguma coisa, é acompanhante da paciente lá da psiquiatria, viu? Vai falar, vai falar. Então, isso daí no dia foi muito, muito, muito engraçado, né? Os nossos passeios também, né, que a gente fez, o primeiro passeio de ônibus, fui pro interior, vi a coisa mais linda, né, vi como que nasce um abacaxi, gente, vi uma galinha, nossa, é como, para expressar bem isso daí, é como minha mãe tava contando, né, porque minha mãe, ela conta e ela faz a expressão, ela me entregou aí total, mas também foi legal, né, esses passeios que eu fiz, avião, foi tudo assim muito, nossa, para mim foi tudo muitas descobertas, com coisas que eu já sabia e não me recordava. E uma coisa também que eu queria compartilhar com vocês é que, como minha mãe falou, meu filho falou, as pessoas aí falaram, eu tinha como se fosse assim umas crises de pânico. Não sei se pode ser considerado a síndrome, eu tive uma síndrome do pânico, mas eram crises de pânico porque eu não conhecia as pessoas, então eu tinha muito medo das pessoas, né? A pessoa ficava olhando e era tipo uma mania de perseguição, porque eu não conhecia, a pessoa olhava, a pessoa queria falar comigo, enfim, era desse jeito. E eu tinha muito assim de estar perto de muita gente. Se eu era uma pessoa muito social, hoje eu sou bem antissocial, né? Por conta de várias situações que já foram faladas aí nas lives anteriores. Porém, teve 2 lugares que eu me senti assim muito, muito à vontade. Um foi quando eu fui pela primeira vez, né, pós-amnésia, na igreja. Então foi assim, eu estava bem apreensiva, mas os irmãos chegaram e foram se apresentando, né? Oi, Dani, prazer, sou tal pessoa. Oi, Dani, prazer, sou tal pessoa. Então eu achei assim muito legal, porque eles não se importaram se me conheciam, se eu conhecia eles. Eles estavam, eu via nos olhos deles que eles estavam felizes por eu estar ali. E então assim, me acompanhavam, quando eu ia sozinha me buscavam de carona, me deixavam, também foram meus parceiros, foram, né, falados aí. Pastora Cleusa, ela teve uma grande contribuição para minha melhora, sabe, lá na igreja. Assim, eu chegava e queria fazer alguma coisa e ela sempre me falando palavras de incentivo, palavras que eu sentia que eu não era diferente porque eu tinha perdido a memória. Pastora Cleusa, ela falava, ela, sabe, assim, se preocupava, mandava mensagem para minha mãe, né? Foi lá em casa para poder conversar comigo, passava em casa, me levava pro culto. Então, assim, eu tenho só gratidão mesmo por ela. Palavras não dá para expressar. E uma outra coisa também que foi, acho que fundamental, que me tirou bastante esse pânico, foi um projeto que eu participo. Se vocês não conhecem, convido vocês a conhecerem. É o projeto Metanoia Radical. Eu já participava desse projeto antes de
de ter tido esse problema de saúde, digamos assim, e já participava há algum tempo. E depois, quando eu cheguei, e eu não tinha celular, né, como minha mãe falou, o médico proibiu, mas teve uma coisa que tocou muito fundo dentro de mim, mas na hora, no dia, eu não sabia falar se era, o que era aquilo. Porque quando a gente não tem lembranças, não dá para falar, foi emoção, o que foi? Eu não sabia. Hoje eu sei que foi uma coisa, que foi uma emoção, né? Mas no dia eu não sabia, tinha sentimentos, as coisas, eu não sabia o que era. E quando eu cheguei em casa, eu tive e assim, quando minha mãe também, eu estava lá no hospital me acompanhando, por mais que as pessoas não iam por conta do que eu relatei no início para vocês, mas a minha mãe, ela sempre falava para mim, ela sempre falava, mesmo que eu não conhecia as pessoas, ela falava para mim, ela falava, Dani, primeiro, ela falava da minha comadre Marta, Dani, ó, a Marta é sua amigona de muitos anos, sua comadre, né? Eu não sabia o que era comadre, não sabia o que era amiga, mas a minha mãe falando, olha, a Marta, ela quer vir, uma hora ela pergunta pra mim, outra hora ela pergunta pro Lucas, mas assim, você não conhece as pessoas, né, Dani? E aí a gente tá meio sem saber, até porque no hospital meu humor ele mudava muito. Um dia eu tava animada, outro dia eu tava triste, né, chorando, e ao mesmo tempo que eu tinha vontade de sair daquele hospital, já falei pra vocês, eu tinha vontade de morar lá, porque lá pra mim era o lugar que eu conhecia. Então a minha mãe, ela falava, ó, Dani, a Marta, falava da Marta, falava da mãe dela, falava da minha comadre, que infelizmente ano passado faleceu, mas deu tempo de eu conhecer ela, né? Conheci ela um mês antes dela falecer. E essa minha comadre, minha mãe também falava, Dani, ó, ela mora bem longe daqui, ela cuida da mãezinha dela, ela quer vir te ver, mas também não vai ser bom para você e nem para ela. Falava da minha vizinha Adriana, como ela falou aí na outra live, falou, Dani, tem a sua vizinha lá, mas a Noellen falou que é só falar o seu nome, ela já fica com os olhos cheios de lágrimas. Então, não adianta as pessoas virem aqui ver sua situação e ficar chorando, né? Então muitos nomes foram citados para mim, muitos mesmo. Então, não é assim, você não conhece ninguém e vai conhecer pessoas novas. Não. A minha mãe falava da Marta, olha, vocês podem ficar um tempo, vocês não ficam um indo na casa da outra, mas vocês têm muita amizade. Minha mãe falou, vocês são amigas. Não lembro se na época ela falou que a gente era cúmplices, tinha né, uma se contava segredo para outra. Então, talvez eu não tenha falado isso nas lives anteriores, mas sempre foi falado. Mensagens que mandavam para minha mãe colocava o áudio lá para eu ouvir. Então, tudo o que vocês mandaram chegou até mim. Se for, um dia eu posso até ler aqui os comentários, as coisas foram muitas, eu não conhecia as pessoas, mas assim, muita gratidão. Gratidão não é nem pela preocupação que vocês tiveram comigo, mas a gratidão pela força que vocês deram aos meus familiares. Teve pessoas aí que acolheram minha filha como se fosse mãe, né? O meu filho também, minha nora, já tinha minha nora na época. O motorista do Uber chegou depois, que ele nem tá aí hoje, não tô vendo a presença dele aí, né? Então eu tenho gratidão por isso. E quando eu cheguei do hospital, assim que eu cheguei, que foi o dia que a minha comadre, a Marta Rejane, ela ela chegou lá para passar em uma consulta, mas mandou mensagem para minha mãe, conseguiu entrar, não era hora de visita, e eu falo que ela foi lá para me libertar,
porque no dia que ela chegou, já sabia que não ia ter alta aquele dia. Quando ela chegou, a moça estava com uma vasilhinha para poder colher mais exames meus. E de repente, a Marta chegou lá, a moça veio, olhou para mim, você tá de alta. E eu falei assim, nossa, como assim? A moça falou para fazer exame, não, você tá de alta. Aí foram ver lá outra questão, a Marta já tava lá com o carro, né? Aí a gente veio embora, junto com meu esposo que tinha ido para trocar com a minha mãe. E a gente começou, e aí vindo embora, tudo mais, que eu já falei para vocês sobre Natal e tudo. Quando eu cheguei em casa, assim que eu cheguei, acho que a Marta não entrou, me levaram para aquela casa lá, primeira, bagunçada lá e tudo. Ó, o Ricardo tá falando que tá aí, não sei não tá se manifestando. E eu, quando eu cheguei naquela casa, de onde eu tinha saído, né, ir pro hospital e não conhecia a casa e tudo, minha tia já tinha ido lá, minha tia Cida, dado uma geral lá com a minha filha. E assim que eu cheguei, eu estava acostumada no hospital, né? Prato na mão, comida, tudo, não sei como que fazia, como que era, mas estava lá. E eu tive e assim que eu cheguei, passou acho que pouco tempo, chegou uma pessoa lá que faz parte do projeto Metanoia Radical. Ela chegou, assim que eu cheguei do hospital, eu acredito que ela levou umas 2 ou 3 caixas. E ali tinha, depois eu vi na hora, não sabia as coisas o que era, mas depois indo ao mercado e vendo as coisas, eu vi que tudo que tinha naquelas caixas era tudo, gente, do melhor. Era do melhor e tinha tudo assim de 2. Era amaciante de 2 litros, 5 litros era de 2, era da melhor marca que se eu for no mercado hoje eu não compro. Arroz, tinha higiene pessoal, tinha tudo, e era quase próximo ao Natal, né? Tinha as coisas de fazer no Natal, de assar. E aí, meu marido falou, aí ela falou assim pra mim, olha, você não me conhece mesmo, mas eu sou lá do projeto, né? E então, aí falou um pouquinho lá comigo e foi embora. E eu não sei, assim, no dia eu não sabia o que eu tinha sentido. Mas depois eu falei, nossa, trouxeram esse negócio aqui. Gente, olha, nossa, tinha até as coisas da ceia de Natal, tinha azeitona, tinha coisa assim, nossa, e tudo assim que eu nem sabia, de primeira linha. E aí ela foi embora, né? E eu fiquei com aquele nome na minha cabeça, Metanoia Radical, Metanoia Radical. Nossa, olha como a pessoa de lá é boa, eu não sabia que era muita gente. Depois comecei a receber também mensagens, né, de pessoas de lá do projeto, ó, se identificando e falando. Não tinha o celular, mas eles mandavam para o celular das pessoas mais próximas e chegavam até a mim. E eu comecei a ter muita vontade de ir nesse projeto, que até então eu não me recordava mais. E o meu filho, ele falava assim, a senhora quer ir? A senhora quer ir? Não vou estar lá. Aí meu marido falou assim, ó, lá tem muita gente, tem bastante gente lá. Ficaram com medo, né, por causa desse que eu tinha de pânico de muita gente, né. E aí eu falei assim, aí eu falei, não, eu vou. Aí me informaram tudo como que era. Quando eu cheguei lá no projeto, vendo assim as pessoas, né, não, quando eu fui primeiro para uma reunião antes do projeto, e as pessoas que estavam ali, que tinham mandado mensagem, enfim, muitas coisas, ligaram, estavam ali falando, eu sou tal pessoa, eu me sentia assim também tão acolhida, que eu não era aquela pessoa mais uma. E Dani, você pode ir, a gente tá junto e eu vou cuidar de você e vamos. Então, quando eu fui também, cheguei lá, acho que foi o lugar primeiro, né, que eu fui, tirando o Brás, que tinha bastante gente, e eu não tive aquele pânico. E as pessoas, elas vinham falar comigo, se apresentando,
não faziam gracinha, não tinham pessoas inconvenientes. E eu lembrando daquela cena de quando eu cheguei do hospital, que de repente chegou tudo lá em casa. E eu achei muito importante falar isso para vocês, porque assim, o projeto Metanoia Radical, que todos vocês estão convidados a participarem, a conhecerem, né? O que foi falado ali para mim, aquela atitude, né, que aquela pessoa teve ao deixar tudo aquilo lá em casa, sendo desse projeto, faz jus ao que diz, o que é dito no projeto, né? Que assim, para mim foi que ninguém é tão bom que não possa melhorar. E que a gente precisa mudar para amar com o amor de Jesus. E foi isso que ela fez. Mesmo sem assim me conhecer, ela me amou com o amor de Jesus. O projeto me amou, que possivelmente ela não foi sozinha. E quando eu cheguei lá, foi acho que das minhas primeiras atividades que eu retomei, né, a igreja e o projeto, que eu não tive, que eu me senti muito acolhida. Me senti muito bem, não tive pânico, gostei. E assim, Dani, olha, você fazia tal coisa, tá? Mas eu não sei. Dani, não tem problema. Então, não fui descartada, não fui tirada de lado, porque eu não sabia quem era, não sabia o que eu fazia, não. Os lugares aonde eu estava e o que eu fazia, aquilo, mas como se fosse assim, preservado, sabe? Dani, aqui você fazia isso, tá? Que não sabe fazer, eu vou te ensinar, né? O Dani, você não sabe fazer. E uma coisa interessante, porque existem as lembranças e tem o subconsciente, né? Porque eu não sabia, eu não lembrava, né? Tinha coisas que eu não sabia, nem imaginava como que ia ser. Mas interessante que é assim, se eu chegasse na igreja, eu nunca fui naquela igreja, eu não sei como que é. Mas se tivesse um vaso fora do lugar, ali no lugar, eu chegava, disfarçava, falava com a pastora. Pastora, não era melhor tal coisa assim? Ou falava com alguém. E aí a pessoa, esse lugar era aqui. Então assim, é como se meu subconsciente já me avisasse que aquele negócio não era daquela maneira. Mesmo assim, aqui no trabalho também. Eu cheguei um dia a questionar para o doutor, eu falei, engraçado, eu não lembro das coisas, me colocaram lá no lugar para trabalhar. E se eu não me lembro, como que pode? Eu vejo, tem coisas que me irritam tanto, eu ficava muito irritada. Tanto vezes que eu trabalho, como em casa. E aí a doutora falou assim, é porque, Daniela, tem o subconsciente. E tá guardado aí tem uma caixa, como uma caixa preta de um avião. Tá tudo aí guardado dentro do subconsciente. Por algum motivo ele não tá se comunicando com a memória, que são as lembranças, né? Que eu falo assim, perdi a memória, mas não perdi a memória, né, gente? Perdi as lembranças que eu tinha da minha vida. E eu achei que isso daí foi muito, como que eu posso dizer? Eu ficava intrigada, porque como assim, né? Me irrita tanto. E aí a doutora falava, é porque possivelmente, se tal vaso te irrita, é porque antes estava acostumado, ou a última visão que você teve daquele vaso, a última vez que você viu aquele vaso, é porque você estava em tal lugar. É porque ele estava em tal lugar, então eram as últimas imagens que tinha dentro das minhas lembranças. Então isso daí foi um fato também que eu achei muito interessante, muito mesmo. Em casa era muito engraçado, porque meu marido ele tem esse costume de sentar e puxar o tapete da sala para debaixo do pé dele. Eu levantava, respirava fundo, não falava nada, gente, mas assim, o que eu tô fazendo? Respirava, aí eu ia lá, puxava o tapete e colocava lá no meio da sala, porque pra mim o tapete era pra estar no meio da sala. E aí, eu peguei e eu falei assim, nossa, aí ele ficava todo feliz,
ficava todo feliz. Ai, você lembrou, porque você sempre não gostou que eu puxasse o tapete pra cá. Olha que bom, você lembrou. Só que eu não tinha assim essa lembrança, só que eu achava que não estava correto o tapete lá por baixo do pé dele, se o tapete ia ficar no meio da sala. Aí quando eu comecei, né, a acostumar com aquela casa, ia na cozinha, reclamava de alguma coisa. Aí ele, nossa, que bom, tô tão feliz que você tô tão feliz que você teve que você tá lembrando, que não tá lembrando, tô tão feliz assim, mesmo que seja as coisas da sua chatice, mas que bom que você tá lembrando. Aí eu falei, aí eu pensei, não é que eu tô lembrando, é porque na minha outra vida que eu falo, outro dia uma pessoa perguntou pra mim, você acredita em tal coisa? Eu falei, não, outra vida que eu falo é antes da amnésia, né? E pra mim foi muito engraçado, porque eu falei, eu era chata, eu me irritava à toa, e eu continuo sendo chata, eu continuo me irritando, então assim, aí ele ficava toda hora, aí eu falava assim, custa pegar água da geladeira e pôr num copo e tomar, encher, custa, mas eu ia falando e ia fazendo para ensinar para ele. Aí ele, nossa, você lembrou, fiz de propósito, porque você sempre brigou que eu tomava água e deixava a garrafa vazia. Eu falava, não, porque se tem uma garrafa de água na geladeira, é porque tem que ter água. Então eu percebi que eram as coisas que me irritavam antes, elas continuavam me irritando e continuam me irritando. E meu marido falava assim, que bom que você lembrou, mesmo que fosse das chatices, né, tudo, mas não importa, você tá ficando boa. Eu falei, meu filho, tem uma pasta de exame aí, o exame não constou nada, vou ficar boa do quê? Né? Outro dia me perguntaram, depois eu vou fazer uma live de coisas que me irritam e coisas que não me irritam. Coisas que aconteceram que eu gosto e o que eu não gosto. Eu já falei aqui pra vocês outras vezes, eu não tenho problema nenhum em encontrar com alguém e a pessoa, ela falar pra mim, conversar comigo e falar, Dani, eu não me recordo, eu te conheço de tal lugar, assim, pode se apresentar, né, mas não, mas você não lembra disso, mas tal coisa você tem que lembrar, mas tal coisa que bom, tal coisa você não precisa lembrar, não me importa, pode se apresentar, tem pessoas que, esqueceu, deixa pra lá. Então eu acho que assim, tem algumas coisas me irritam mesmo. Uma das coisas que me irrita muito, dependendo do dia, também todo dia não tem, eu tô tão acostumada que eu nem coisa, é quando a pessoa fala assim, mas logo você vai ficar boa. Aí eu pergunto, boa do quê? Agora eu pergunto, boa do quê? Porque assim, tudo que o que acontece com a gente, existe a medicina, independente da nossa crença, da nossa fé, existe a medicina. E assim, eu fiz todos os exames possíveis, fiquei internada, exame de sangue, já falei pra vocês, teve um dia que eu fiz 7 exames de sangue, não tinha mais aonde furar, queriam tirar até, acho que das pontas do dedo, se desse pra levantar a unha pra tirar daqui de baixo o sangue, eles iam tirar. E aí, na medicina não deu nada. A doutora falou, não tem por que você ficar aqui no hospital. Vai pegar uma infecção hospitalar, tudo, não tem por quê. Então, a medicina em si não deu nada. Por isso que meu tratamento, ele é terapia, né? Tomo medicação também, para controlar a ansiedade e tudo mais. Mas quando a pessoa fala, você vai ficar boa. Aí eu falo, gente, mas eu não tô boa? Não estão me vendo? Eu estou falando? Como tem pessoas que falam, mas você tá fazendo a live pra quê? E apontam coisas positivas, negativas. Não tenho problema com isso, não tenho problema com as críticas, porque existem críticas construtivas e destrutivas mesmo, então em qualquer lugar.
Não é com o intuito de a famosinha da internet, não. É porque assim, às vezes eu estava até falando com a minha mãe, conversando depois da live. Ela participou dessa última live. Se você não viu, você veja. Para quem tá chegando agora, tem o canal lá no YouTube. Se você quer compartilhar com alguém que não tem Facebook, você pode se inscrever lá no canal, pode compartilhar, né? E eu tava até falando com a minha mãe, a gente riu, né? Aquela coisa toda. Mas assim, eu recebi 2 mensagens no domingo que para mim foi o fechamento daquela live. E eu costumo dizer assim, para mim e serve para vocês também, se você estiver fazendo algo que seja bom, pode ter muitas pessoas, mas se uma pessoa foi alcançada com aquilo ou por aquilo que você se dispôs a fazer, você fez bem feito. Então eu tive assim, parece que foi tanta brincadeira, tanta coisa, mas eu recebi uma mensagem domingo, recebi mensagem de pessoas: Dani, eu tô passando por isso, nossa, a sua mãe é uma fofa, ela não é brava não, viu? Você parece irmã dela, e nossa, eu não tenho coragem de contar para minha mãe, tomo remédio, faço tratamento, mas eu não sei como minha mãe vai lidar com isso, né? Então assim, para mim foi muito bom, né? Muito bom, e sempre aí tô ouvindo. Tem uma pessoa que teve aí nas lives anteriores, né? Eu conheci ela lá no tratamento que eu faço no IPQ, e a filha dela também teve amnésia, e outro dia ela colocou aí nos comentários que a filha dela teve de novo, né? Amnésia. Então assim, às vezes parece que é uma coisa do outro mundo, né? Se as pessoas, a gente começa a pensar um pouquinho, antes, agora não tem muito, mas até antes dessa pandemia aí, que se olhava no Facebook, tinha uns comentários tão assim maldosos de qualquer situação. Eu vi alguns comentários e tal pessoa é como um câncer para a sociedade, ou como um câncer. Aí eu falava, gente, olha o câncer, olha as pessoas que estão lutando contra essa doença, e a pessoa comparar tal pessoa ou tal político como um câncer é uma ofensa para quem está nesse tratamento. Então, a amnésia é a mesma coisa. Tem pessoas que escrevem assim: queria ter uma amnésia. Gente, tive amnésia. E eu vou falar uma coisa, não fique pensando não, né? Porque não vem só coisa boa, não vem só tratamento, acompanhamento, não. Eu também tinha nome, eu também tenho dívidas, eu também tinha compromissos. Então não pensa que tem pessoas que falam, não, tá mentindo, tá fingindo e uma hora vai aparecer. Eu não posso fazer nada, né? Eu não posso fazer nada. Muitas pessoas não aceitam, não. Pessoas que eu vejo aqui que tem lembranças que eram minhas amigas ou meus amigos que não são mais, sim, tem isso, e eu vou fazer o quê? Talvez, às vezes eu falo assim, talvez se tivesse perdido um membro, seria mais fácil as pessoas aceitarem, não, por causa disso, do que você falar, perdi minhas lembranças, né? Então assim, é isso daí. O pânico mesmo, eu tive assim totalmente, eu falo assim, pelo menos se não 100%, mas 90% foi através do projeto Metanoia Radical. Eu fui bem acolhida, bem recebida, e assim, é como se fosse assim: Dani, aqui tem muita gente e muita gente pode fazer o que você faz, mas o seu lugar continua aqui. Então, para mim foi muito gratificante, e a partir daí que eu vi que eu poderia estar nos lugares aonde eu quisesse. Não tenho
uma frase aí que as pessoas falam: lugar da mulher é onde ela quiser estar, né? E eu falo, lugar da Dani é onde a Dani quiser estar. Nem em todos os lugares eu posso, né? Mas é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, né? Sobre, daí acho que acredito que vendo as outras lives vocês entenderam mais em relação à visita, o porquê, porque eu tinha pânico, essas pessoas estavam chorando, eram essas coisas assim, né? Minha mãe falou bastante aí na live passada também, mas a gente tem mais coisas aí para compartilhar e fico feliz que vocês estejam acompanhando. Agradeço de coração as orações, porque eu sei que vocês têm orado por mim, têm rezado, têm, sabe assim, pedido a Deus, né? E se eu tô bem também é por vocês, porque vocês têm me ajudado, tanto com palavras como com incentivo, com orações. Pessoas que nem tinham muita amizade comigo e quiseram, não, vou dar, precisa fazer um exame, eu vou ajudar nisso. Então, sou eternamente grata a vocês por isso daí. E, como eu já falei no começo também, tem pessoas que têm me mandado mensagens. Eu falei outro dia, tem alguma história comigo? Gente, começa a me contar, né? Como que era. E as pessoas, algumas mandaram áudio para mim, foi muito legal, mas eu não quero contar a história, eu quero combinar aí, chamar a pessoa na live, a pessoa vai falar aí, não vai ser um tempo todo, nenhuma live dá pra gente chamar aí umas 4 ou 5 pessoas, cada qual falando de uma vez, lógico, e depois a gente seguindo e falando E a gente vai seguindo e vai colocando. Tem muita gente que tem muita mensagem aí, né? Pra muitas histórias engraçadas, né? Falando aí alguma coisa engraçada que já passou comigo. Então nossa, me surpreendi, ri muito, muito, né? Vânia mandou mensagem aí pra mim, falei, Vânia, vamos participar, você precisa contar isso. Não tem problema que é uma presepada que eu fiz não, mas não, vamos contar, né? Rosilei aí também mandou e acredito que tem mais pessoas, mas por hoje é isso, agradeço de coração, compartilhe essa live, né? Fale com alguém, independente de qual que seja o problema da pessoa, ainda há esperança, não é o fim, não é o fim. Às vezes a gente traça um rumo, eu não sei qual eram os meus projetos, qual era o rumo da minha vida, o que eu tinha projetado para mim, mas nossos planos não são igual aos mesmos que os planos de Deus, e Ele permitiu como se fosse uma curva na minha história. Para mim é uma curva, mas para ele já sabia que isso ia acontecer desde quando eu estava no ventre da minha mãe. E quem tentará contra os planos de Deus? Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada. Aninha, tô tão feliz que você tá aí de coração. Um dia eu vou falar com vocês aí um pouquinho, já falasse com a Ana também, ela é lá de Jaguaretama, no Ceará. Conheci ela num momento muito difícil da vida dela e a gente fez aí amizade e a história dela me ajudou muito e a minha história também ajudou, acho que um pouquinho a ela. E foi muito bom conversar com ela sobre as dores dela, porque algumas lembranças que eu tive, na verdade eu tive algumas lembranças que eu tive, alguns sonhos, antes de vir a lembrança eu já estava curada, através do que eu já tinha conversado com ela, pelo que ela tinha passado. Tá bom? Agradeço de coração. Se sexta-feira for ter live, se alguém aí quiser quiser participar, manda uma mensagem para mim. Se sexta-feira não for, se for ter, eu aviso vocês. Se não for ter, até terça-feira. Obrigada de coração. Beijo para vocês, viu? Muito obrigada.